Bom dia a todos. Desde que eu comecei a gravar esses vídeos, que eu tenho a ideia de falar sobre um assunto muito polêmico, só que necessário, porque a maioria das pessoas não tiveram a oportunidade de ouvir falar sobre isso, apesar de ser uma coisa extremamente óbvia. O que é essa coisa? O Antigo Testamento e o Novo, que são as duas partes da Bíblia cristã, na verdade eles não são harmoniosos, certo? Eles não são uma continuidade, eles não formam uma continuidade, apesar do que o cristianismo afirma, não é? E uma das coisas principais que eu gostaria de mostrar é que as supostas profecias messiânicas do Antigo Testamento que Jesus teria cumprido, não é? Na verdade, foram todas elas tiradas de contexto, desfiguradas e adulteradas pelo Novo Testamento, certo? É claro, eu não pretendo aqui fazer um ensinamento agressivo, nem nada do tipo, eu apenas estou querendo mostrar uma verdade que a grande maioria não conhece, mas que continua sendo verdade, apesar das pessoas não perceberem, não é? Nós sabemos que o Novo Testamento ele cita o tempo todo o Antigo, não é? Por exemplo, isso aconteceu para que se cumprisse o que disse o profeta, sei lá, do Egito chamei meu filho. Você acha isso em Mateus, acho que capítulo 2, se eu não me engano, e, e aí você vê lá no rodapé, né, a referência para Oséias capítulo 11, versículo 1. E você vai ver Oséias 11, 1, e o que diz lá é o seguinte: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quer dizer, o que aconteceu nesse texto? Ora, eles pegaram uma partezinha do texto, não é? Que é o finalzinho do versículo, e distorceram para dizer que era uma profecia para quando Jesus, criança, voltou para o Egito, não é? Vocês percebem? Agora, deixa eu dizer uma coisa. Todos, praticamente todos os versículos que o Novo Testamento pega do Antigo, esse fenômeno se repete. O texto é distorcido, visivelmente distorcido e adulterado, né, para querer dizer uma coisa que, na verdade, o texto do Antigo não dizia. É claro, existem, eu não vou ser aqui hipócrita, existem textos cuja explicação talvez seja bastante difícil até para os cristãos, como por exemplo Isaías 52, né, 53, que são textos de uma explicação mais pesada, que são textos que realmente parecem, né, pregar aquilo que o cristianismo defende. Agora, também esses textos têm sua explicação, é claro, se não tivessem, não existiria judaísmo. Só que eles não são a maioria, são a minoria. Talvez tenha esse mais dois. Todos os demais textos do Antigo Testamento citados pelo Novo, você vê na hora, quando você coloca o olho em cima, você já vê a distorção, não é? Então, eu decidi começar essa explicação, essa demonstração desses textos por Deuteronômio capítulo 18. Em Deuteronômio capítulo 18, existe um versículo, que é o versículo 15, certo? Que diz o seguinte: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. E o que é que acontece? Tanto o cristianismo quanto o islamismo, né, pega esse texto para dizer que ele promete um profeta no futuro. O cristianismo diz que isso é um anúncio da vinda de Jesus, certo? Vocês vão achar isso no Novo Testamento em dois versículos, Atos 3:22 e Atos 7:37. Existem dois versículos do Novo Testamento que dizem que Jesus é o profeta anunciado em Deuteronômio capítulo 18, certo? E no islamismo eles dizem que é Maomé, o profeta anunciado no mesmo texto. Só que, na verdade, se pegarmos o contexto, isso aqui não é hebraico, não é coisa difícil. Basta ler o contexto e você vai ver que o texto não falava ou não fala de um profeta em particular, né? E aí nós precisamos ler o capítulo 18 inteiro e não apenas o versículo 15.
Se nós formos para o capítulo 18 de Deuteronômio, no começo existem alguns versículos sobre os direitos dos levitas, né? Nós sabemos que os levitas não tinham grandes propriedades no povo de Israel e por isso eles precisavam de ter aí uma ajuda do povo para o sustento deles. Só que o assunto que nos interessa começa de fato no versículo 9. Vamos lá. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Então, gente, o que nós lemos até agora, desde o versículo 9 até aqui no versículo 13? É uma proibição para que o povo não consulte místicos, mágicos, astrólogos, feiticeiros e assim por diante, não é? É só isso que foi dito até agora. Olha, não vá para esse pessoal que faz adivinhação do futuro. Seja perfeito diante de Deus. Não fique procurando essas coisas para saber do futuro, não é? E o que nós lemos na continuação? 14. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Versículo 15. O Senhor teu Deus te levantará profeta do meio de ti, de teus irmãos como ele, como eu, quer dizer, a ele ouvireis. Olha aí, gente. Por que eu não disse um profeta e disse profeta? Porque simplesmente não existe a palavra um, o numeral um, nesse versículo, no original, né? Um em hebraico é echad, certo? Não existe a palavra echad nesse texto. O que o texto diz em hebraico é o seguinte: Navi mikirbecha meachecha kamoni yakim lecha Adonai Elohecha elav tishmeon. Ou seja, profeta, Navi, né? Mikirbecha do teu meio, dos teus irmãos, como eu, levantará para ti o Senhor teu Deus. A ele ouvirás. Ou seja, o versículo simplesmente não tem o numeral um. Aí você me pergunta, oxe, então por que que tem um nas Bíblias em português, um profeta? A palavra um tem duas funções gramaticais, né? Uma delas é o de numeral, 1, 2, 3, 4. Outra delas é artigo indefinido, certo? Nesse versículo de Deuteronômio 18 e 15, isso aqui não é numeral, não quer dizer um profeta e não dois. Não é isso que o versículo quer dizer. O texto quer dizer um profeta. Tipo, se o seu telhado estiver todo quebrado, porque os gatos andam em cima dele, né? Aí suponha que o seu vizinho pergunte, eita, o que é isso no seu telhado, essas goteiras? O que que você vai dizer? Isso é um gato que anda em cima. Aí eu pergunto, quando você diz, isso é um gato que está aqui em cima, você está dizendo que é um e não dois? Ou um e não três? Não. Você está indefinindo, né? O gato é o artigo indefinido. A mesma coisa acontece aqui. O texto não está dizendo, ó meu filho, um, né? Numeral. Não. É um artigo indefinido. E se a gente pegar o contexto, tanto anterior ao versículo 15 quanto posterior a ele, nós veremos que isso é uma regra para todos os profetas e não um só, né? Quer ver? Vamos continuar a ler. Em primeiro lugar, eu vou chamar a atenção que a gente vinha lendo que não vá para os prognosticadores, para os adivinhos, para os pessoal que consulta os mortos, não é? Todas essas coisas Deus proibiu. E as nações fazem, mas Deus proibiu para você. Profeta Deus levantará entre os teus irmãos. A ele é que você vai ouvir. Entendeu? É um contraste entre os adivinhos pagãos e os profetas que haveria na nação judaica, né? E a continuação deixa isso ainda mais claro. Vejam lá no versículo 16. Conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo,
Não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei, desculpa aí, gente, este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eis, lhe suscitarei profeta no meio de seus irmãos como tu, e porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu, que não ouvi, desculpe, eu o requererei dele. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome que não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Gente, esse texto de Deuteronômio 18 fala de regras para todos os profetas. Não prenuncia, não é uma profecia esse texto. São regras para profetas, não é? Isso está claro. Veja, por qual é a explicação que o versículo 16 dá para Deus dar o tal profeta. A explicação é o seguinte: vocês lá no Monte Horebe, quando vocês ouviram a voz de Deus, vocês disseram: não, não, socorro, nós não podemos ouvir isso. Nós queremos uma pessoa que seja o porta-voz. Tá aí, é o profeta. É o que o versículo 16 diz. Eu vou te dar um profeta, meu filho, porque você não pode ouvir a voz do Senhor. Então vou te dar profetas, né? Vou te dar profeta para que vocês, através dele, através dos profetas, saibam do futuro ou recebam uma admoestação da parte de Deus, né? E vocês não devem consultar catimbozeiro, como a gente diz aqui, agoureiro, prognosticador e assim por diante. O versículo está claro, não é? O que acontece? Vocês pegam apenas um texto, versículo 15, apenas um versículo, não é? Não pegam o contexto anterior e nem o contexto posterior. Engraçado que as mesmas pessoas que fazem isso, o que é que eles mais gostam de dizer? Você leu o contexto? Né? Porque o texto sem contexto é pretexto. E ele faz a mesma coisa. O Novo Testamento faz a mesma coisa. Se você pegar os textos do Antigo Testamento que o Novo cita, são desfigurados, são distorcidos. Isso aqui não é mensagem de ódio, não sei o que, é simplesmente a verdade. Né? São textos tirados do contexto, como, por exemplo, esse, Deuteronômio 18 e 15, que não fala sobre um profeta em particular. O texto de Deuteronômio capítulo 18, o contexto inteiro, trata de regras para os profetas. Ó, não vão para os adivinhos, porque o Senhor não permite. O que que Deus vai fazer? Vai te dar profeta no teu meio e a ele é que você vai ouvir. Agora, se o profeta falar em nome de outros deuses, aí ele está errado. Olha o que o texto diz, né? Então, são regras para os profetas e não uma predição, uma profecia para Jesus ou para Maomé, como outras religiões afirmam, né? Então, eu vou fazer muitos outros vídeos dessa série, vai ser uma série sobre esse assunto, esse é apenas o primeiro, certo? Eu espero que tenha sido útil esse vídeo para as pessoas. Isso aqui eu não estou falando para fazer anticristianismo, para fazer perseguição nem ódio, eu estou apenas passando uma informação que eu adquiri através das minhas leituras e que, infelizmente, não sei porque a maioria das pessoas nunca chegou a ver essa verdade que está clara e cristalina, que o Novo Testamento distorce os textos do Antigo, não é? Como eu disse, vai ter muitos outros textos, e esse foi apenas o começo, que é Deuteronômio capítulo 18, que é distorcido pelo Novo Testamento como sendo uma previsão para Jesus e pelo islamismo também como sendo uma previsão para Maomé. Na verdade, era um texto com regras para todos os profetas que apareceram, né? E não uma previsão, uma profecia para um profeta. Obrigado por ter assistido. Se você gostou, você pode se inscrever aqui neste canal.